Vai tudo bem, irmãos? Meu coração. Semana abençoada. Dia na presença de Deus. Amém. Graças a Deus, né? Porque temos um final de semana, temos um domingo que nós passamos com a nossa família e viemos aqui também reunidos, né? Para continuar o nosso culto. Isso é bênção. Saber que nós estamos caminhando, tentando, né, dia após dia, caminhar na presença do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Vamos ler lá em João 4. João 4. Já abriram João 4, versículo 23. Vamos ler? Mas a hora já está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Mais um desafio, né, para nós aqui. Mas, amém, que o Senhor esteja fazendo a vontade dEle, né? Nós somos aqui apenas instrumentos do Senhor, amém? Falar sobre adoração, irmãos, é falar sobre o Douglas falou aqui mais cedo, falar sobre estilo de vida, né? O adorador, o adorador é um estilo de vida. Ele é uma pessoa que adora em todo o tempo, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Ele é um adorador. Eu costumo dar um exemplo sobre o estilo de vida, sobre um peixe. O peixe, qual é o estilo de vida de um peixe? O peixe ele é um nadador, né? Aquático. E o peixe, tudo que ele faz de que forma? Nadando dentro da água. Né? Se a água está quente, ele nada. Se a água está fria, ele nada. Na hora que vai comer, na hora que vai nadar mesmo, né? Sair para um lado para o outro, nadando. Tudo que ele faz é nadando. Então, se nós somos adoradores, não é diferente, é estilo de vida. Se nós somos adoradores, tudo que nós fazemos de que forma? Adorando o Senhor. Né? A dificuldade vem, a doença bate a porta, e a gente passa por isso de que forma? Adorando. Né? Às vezes você pode pensar assim, meu Deus, mas eu acho que eu não estou fazendo dessa forma. Mas é dessa forma que o adorador tem que agir. Hoje eu estava conversando mesmo com um pessoal amigo nosso que perdeu um bebê. Perdeu na hora praticamente de nascer. Nasceu, parece que tinha 3 ou 4 dias que foi o cálculo que o médico fez que tinha morrido, mas já estava tudo pronto. Enxoval, né? Não é enxoval que fala? É enxoval? Enxoval pronto, todo mundo na expectativa. De repente vem a notícia. Irmãos, eles disseram que eles conseguiram vencer isso adorando. Na hora que vinha tristeza, na hora que vinha aquela dor, né, que ela é de fato uma dor mesmo forte, eles cantavam hinos, eles colocavam uma música para tocar, e eles têm 3 meses isso, e eles estão rompendo, adorando o Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos esse estilo de vida, irmãos. E nós temos essa esperança. É diferente de alguém que passa por uma tribulação e não tem essa esperança que nós temos. Né? Então, entenda que nós somos adoradores. Então, adorador, independente de qualquer coisa, ele adora. Amém? Então, vamos para o contexto desse versículo que nós lemos. Em João 4, a partir do versículo 1, que diz: Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu para a Galiléia.
Irmãos, esse trajeto da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia, é um trajeto que era comum para os judeus, né? Porque eles iam ali para aquele lugar, para a Galiléia, para adorar, né? Para a festa das tendas, eles iam para a festa da Páscoa, do Pentecostes. Então era um trajeto que eles faziam com frequência, de ida e volta. E existia naquela época 3 rotas possíveis, né? Eu até anotei aqui, existia a rota pelo Vale do Rio Jordão, passava pelo deserto da Judéia. Existia a rota marítima, que era chamada rota comercial, era quase toda a beira-mar, né? Essa rota era a rota mais longa, e a rota através do Vale do Rio Jordão era uma rota de média. E existia a terceira rota, que era passar pela região montanhosa de Samaria. Esse era o caminho mais curto. Porém, os judeus não passavam por esse caminho. E ali na frente a gente vai ver que os judeus eles não se davam com os samaritanos, né? Por isso que eles não usavam essa rota. Eles passavam pela rota mais longa, mas eles não passavam por ali, né? Então, só para a gente passar aqui de forma bem rápida, por que eles não se davam? Após a morte do rei Salomão, o povo de Israel foi dividido, né? Foram divididos em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. E estabeleceu-se Samaria como a capital do norte, e Jerusalém, como já era a capital do reino do sul, permaneceu, como foi estabelecido por Davi. E houve essa divisão. E ali, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles não fizeram coisas muito agradáveis ao Senhor. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que que os inimigos fossem conquistando eles. E o reino do norte começou esse processo primeiro. Então, os inimigos foram conquistando o reino do norte, foram conquistando até que os assírios tomaram o reino do norte. E a partir de então, o povo do norte começou a ser um povo miscigenado. Começou a ser um povo misturado, porque eles trouxeram, tanto do aspecto religioso quanto no aspecto físico, essa mistura. Eles trouxeram novidades ali para a questão da adoração, trouxeram coisas diferentes para a questão do templo, e o povo também começou a se misturar geneticamente. Então o judeu olhava para o samaritano e falava, esse povo é totalmente impuro. Nessa rixa que eles tinham ali, teve momentos ali que sacrificaram porcos, no altar. Tem um relato aí que eles falam que eles jogaram ossos humanos no templo. Então eles tinham o povo samaritano como um povo abominável. Eles queriam ver o seu inimigo, mas não queriam ver um samaritano na frente. Era um povo que não tinha jeito para eles, era um povo que não tinha salvação, não tinha solução. Era um povo que a visão deles já olhava para esse povo já está condenado, né? Então tinha essa rixa naquela época. Então nesses 3 caminhos usava-se com mais frequência a rota do mar, embora ela fosse uma rota maior, né? Mas era uma rota comercial, então era mais comum, né? Se fosse pegar um caminho mais curto, pegava a rota pelo Rio Jordão, mas jamais eles pegavam a rota por Samaria, que era a rota mais curta. E aí no versículo 3, vem Jesus e diz assim, versículo 4, perdão. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Por que era necessário atravessar por Samaria, irmãos? Jesus queria passar por ali, um caminho que ninguém passava, nenhum judeu queria passar. Jesus ele tinha causa ali. Jesus ele tinha uma situação ali. Jesus ele tinha uma missão ali, né? E é diferente, irmãos, de quando nós vemos, é diferente quando vemos com essa visão nossa aqui terrena, né? Às vezes nós olhamos para alguém, nós olhamos para uma determinada situação, nós olhamos e vemos e falamos, não, aquela pessoa ali não tem jeito, aquilo ali não tem solução, como eles faziam, né? Ali não tem jeito mesmo, porque nós estamos vendo e nós não fazemos como Jesus faz, e nós estamos vendo com os nossos olhos e nós estamos julgando já de fato.
Mas Jesus é diferente, graças a Deus por isso. Jesus é diferente, e ele tinha causa ali naquela cidade. Se fosse depender do povo judeu, não ia acontecer nada. Então Jesus parte para ali, e diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, por volta do horário do almoço. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Aqui já começa uma situação, irmãos, totalmente improvável. Primeiro que um homem não se dirigia a uma mulher em público. E segundo que um judeu não falava com o samaritano. Então já foi uma situação improvável acontecendo ali. A mulher vem para tirar água, Jesus está sentado próximo do poço, e quando a mulher chega, Jesus: ei, mulher, me dá um pouco de água para eu beber. Aí no próximo versículo ela se assusta com isso. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Aí vem aqui escrito o que eu já falei lá atrás: pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Então ela questiona isso: como você vem aqui sendo um judeu e conversa comigo, né, sendo uma mulher samaritana? Tá? Como que é isso? Não estou te entendendo. Né? Aí Jesus começa a dizer para ela: mulher, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que tremendo isso. Mulher, se tu conhecesses o quê? Qual é o dom de Deus, irmãos? Qual é o dom de Deus? A vida eterna, né? Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio. Isso não vem, é o quê? É um dom de Deus. Então é por meio da fé. Então, o que Jesus falou ali para ela? Mulher, se tu conhecesses esse dom, o dom de Deus. Vamos ali para João 17, você pode abrir, se quiser colocar ali também. Não está colocando, não tem problema não. João 17, versículo 2 diz assim, ó: assim como lhe outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então quem é que estava ali na frente dela? Ela falou assim: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus, que é a vida eterna. E quem é que está aqui na sua frente te pedindo água? Quem que estava na frente dela, irmãos? Aquele que foi dado todo o poder e autoridade sobre toda a carne, para alcançar e dar a salvação a todos aqueles que o Pai deu para ele. Então a própria salvação estava de frente, ela ali naquele momento. Então, mulher, se tu conhecesses esse dom, você me pediria ele, não eu estava aqui agora te pedindo água. Então, mulher, se você conhecesse esse dom, essa dádiva, esse presente, você pediria a mim, e eu te daria o quê? Água viva. Quem que é a água viva, irmãos? Está entendendo? Então está diante daquela mulher ali simplesmente alguém que foi dado autoridade para ele sobre toda a carne, para que ele alcançasse e desse a salvação a todos aqueles que o Pai deu para ele. Então ele tinha causa ali, não tinha? Ele não foi em Samaria em vão. E eu gosto de refletir dessa forma porque o Senhor, Ele nos encontra, irmãos. Por mais que todos olhem para você e pensem assim: aquilo ali não tem jeito, não vale a pena correr atrás ali, como os samaritanos faziam como os judeus faziam com os samaritanos, ali está tudo perdido. Mas Deus, Ele vai atrás de você, Ele te encontra
e ele se apresenta até você e diz: ei, eu tenho o dom da vida eterna. E eu vim aqui com uma missão de te entregar esse dom, que é a vida. Então, irmãos, estava diante dela simplesmente essa pessoa que podia dar a vida eterna para ela. Aí no versículo 10 diz isso, né? E tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Aquela mulher não estava entendendo ainda muito bem, né? Aí ela vira para Jesus e fala: Senhor, eu não estou vendo aqui nenhuma corda, não estou vendo aqui nenhum balde, eu não estou vendo aqui nenhum equipamento para você pegar água, eu não estou vendo um cântaro já cheio dessa água que talvez você já pegou, né? Aí ela diz no próximo versículo: por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual... Cadê o versículo? Nos deu o poço, né, ao qual o próprio Jacó bebeu dele mesmo, e bem assim os seus filhos e o seu gado. Então, ela indaga a Jesus: eu não estou vendo nenhuma forma de você me dar água. És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que ele mesmo desfrutou dessa água com sua família, seus filhos, seu gado, né? Aí Jesus fala para ela: mulher, agora é uma conjectura, né? Verdade, eu estou vendo aqui o poço na frente, né? Eu sei que Jacó usufruiu dessa água, os filhos dele usufruíram dessa água, o seu gado. Esse poço persiste, até hoje está aqui, está servindo muita gente, inclusive você está aqui pegando água. Mas deixa eu te falar, todo mundo que beber dessa água aqui, dessa fonte, vai ter que voltar, porque vai tornar a ter sede. Olha que tremendo isso. Então é verdade o que você está falando, o poço está aqui, ele está servindo até hoje, mas você vai ter que voltar aqui amanhã, voltar depois, e voltar depois, e voltar depois. Por quê? Porque você vai voltar a sentir sede. Ei, mulher, a água que eu porém lhe der, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Você pode glorificar a Deus por isso? Graças a Deus, porque a água que Ele tem para nos dar é uma água viva. Aí diz assim, ó: quem beber dessa água terá sede outra vez, que foi o que eu já disse. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Olha que tremendo isso, irmãos. A água que Deus dá, meu irmão, ela é uma água que vai fazer com que você não tenha mais sede. Você crê nisso? Que sede é essa? Que sede é essa, irmãos? Você vai sentir agora satisfação no Senhor em tudo. De repente tem uma área na sua vida que você precisa buscar. Você busca hoje, resolve amanhã, mas você está sempre em busca de saciar aquilo. Mas a água que o Senhor nos dá, nós encontramos plenitude, nós estamos saciados nele. E tornar-se-á dentro de nós um rio de água viva que corre para a vida eterna. Então, a partir do momento que nós recebemos essa água do Espírito Santo de Deus, a fonte passa a ser dentro de nós. Então, a qualquer sede que possamos vir a ter, ela é suprida no Senhor. Nós deixamos de ter necessidades, porque a nossa sede ela é suprida no Senhor. Se eu abrir uma torneira ali e começar a jorrar uma água dali para cá, essa água ela vai começar a encher ali, ela vai vindo, e onde tiver espaço, onde tiver buracos, onde tiver lugar para ela ir, ela vai entrando, e ela vai enchendo. E o Anderson falou aqui mais cedo sobre o processo da salvação. E eu vejo essa água, a partir do momento que você crê no Filho de Deus e crê também no Pai,
que você recebe esse dom da vida, que você recebe essa água começa a brotar e a fluir dentro de você. E aí aqueles medos que você tem, de repente vai sendo preenchido por essa água. Aquela situação que você passa na sua vida, que você está sempre buscando uma solução, ela vai passar a ser preenchida pela presença da água viva, que é a própria presença de Deus. E aí você vai se enchendo a cada dia, você vai amadurecendo a cada dia, e você vai se enchendo até você se tornar pleno em Deus. Até você ficar saciado plenamente em Deus. Porque a água viva vai te enchendo. Você crê nisso? Então você vai deixar de ter sede. Ah, mas o coronavírus está aí e o medo. Eu estou pleno no Senhor, estou descansando nele. Tudo é dele. Ele é o suficiente para mim. O original do Salmo 23 é: tenho o Senhor por pastor, não sinto falta de mais nada. Então, se nós tivermos dentro de nós esse rio, irmãos, fluindo a água viva, nós vamos ser saciados de qualquer situação que a gente tenha sede dessa vida. Você crê nisso? Amém? Então o que a mulher fez? A mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. Então ela ainda não entendeu bem, mas ela já está querendo essa água. Ela já está sentindo vontade de receber essa água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Olha o que Jesus faz. Jesus vai começar a gerar dentro dela a fonte. Então mulher, você quer dessa água? Quero. Vai e chama teu marido e vem aqui. Aí a mulher fala para ele, mulher fala para ele: Senhor, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente, pois já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Então imagine, irmãos, um diálogo desse, onde a mulher já está confessando algo da sua vida, entre um samaritano e um judeu que nem podiam se conversar. De repente já está nesse nível a conversa. É ou não é Deus? É o Senhor, irmão, que faz isso. E ela já sentiu algo diferente. E ela já começou a se expor. É interessante que quando nós nos expomos à presença de Deus, irmãos, parece que é semelhante a como você estivesse no escuro e você, de repente, encontra com Deus e essa luz acende, porque Cristo é a própria luz, e quando essa luz acende porque você está próximo da luz, você começa a olhar para você e começa a ver os seus erros, começa a ver os seus defeitos, você começa a enxergar que você precisa de mudar, você precisa ser transformado, lavado, limpo. A presença de Deus faz isso, A presença de Deus, ela quebra esses protocolos. Amém? Então, Jesus disse: pois 5 maridos já tiveste, esse homem com quem tu vives agora não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que és profeta. Então ela já está começando a entender que ela está diante de alguém diferente. Ela já está começando a entender isso. E o interessante é que no versículo 20, eu percebo que ela simplesmente agora ela sente uma vontade de adorar. Porque ela agora traz uma questão que é uma problemática, que foi o que eu disse lá no início. No versículo 20 diz assim: nossos pais adoravam sobre esse monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então ela simplesmente agora começa a falar de adoração. É o que eu estava dizendo, ela está diante de Deus e ela começa a sentir um desejo diferente. Ela começa a sentir algo diferente na vida dela. E ela fala para o Senhor: Senhor, eu quero adorar então, Então tem um problema aqui, Vocês dizem que o lugar da adoração é lá em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim. Como que resolve isso? Aí Jesus diz assim: declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então, Jesus fala para a mulher: mulher, podes crer-me, ou creia em mim, não sei, dependendo da versão sua, é um pouco diferente. Isso aqui, irmãos, é maravilhoso nós meditarmos, porque esse podes crer-me não é o Eduardo falando para alguém,
Ei, acredita que em mim não é o pastor Anderson, não é Roseli, não é o Sandro, não é o presidente da República, não é o Papa, não é autoridade nenhuma qualquer. É o próprio Deus falando para ela: mulher, podes crer-me. E aí nesse Deus a gente pode crer mesmo de fato. Então acredite aqui, ó, em mim, que não é nem nesse monte, aqui em Gerezim, e nem em Jerusalém, né? Que é o versículo, é o que diz o versículo 21. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui ele só complementa que os samaritanos não conhecem o que adoram, os judeus sim, porque a profecia diz que o Salvador viria dos judeus, né? Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então o que Jesus quebra aqui, irmãos? A geolocalização da adoração. Não existe lugar para adorar. E é impressionante como nos dias de hoje o senso comum ainda ensina que, né, o que você vem fazer na igreja? Ah, eu vim adorar a Deus. Tá, você vem aqui para adorar a Deus mesmo, mas você precisa de um lugar para adorar a Deus? Você precisa de uma cerimônia para adorar a Deus? Precisa que faça uma festa, uma reunião? O que nós dissemos lá no início, o Douglas falou no início? É um estilo de vida. Então, se é estilo de vida, não tem lugar para adoração, né? E nós percebemos aqui que tanto os judeus quanto os samaritanos, eles estavam errados com relação a isso, né? Mulher, eu te digo, não é nem lá e nem aqui, mas chegará um momento, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, o que é adorar a Deus em espírito? Alguém pode falar aí para mim? O que é adorar a Deus em espírito? Um de cada vez, para não causar tumulto. Bom, aqueles que só é possível, irmão, adorar a Deus em espírito, aqueles que receberam de Deus o dom da vida. Aqueles que creram no Filho, que creram no Pai, né, que o Pai tem autoridade sobre toda a carne, e o Pai veio e entregou a vida, esse dom, esse presente para todos aqueles que o Pai deu para ele. Então, a partir de agora, eu e você, nós recebemos essa vida, esse dom de Deus. Então, a partir de agora, irmãos, não tem como mais ser diferente de você não ser um adorador mais. Então, o verdadeiro adorador que adora em espírito é aquele que recebeu esse dom. É aquele que Deus deu a salvação para ele. É aquele que a partir de agora flui dentro dele esse rio de água viva, que corre para a vida eterna o tempo todo. E esse rio, irmão, ele não para de fluir. Ele flui, flui, flui e não tem fim. Então, irmãos, a adoração, o verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito, é esse. É aquele que entende, irmãos, que tem dentro de si também o Espírito de Deus, mas ele entende que ele é falho, que ele é fraco, que ele é pecador, que ele precisa desse Deus. E ele busca: Senhor, não tem como mudar, eu sou um adorador. Não tem como ser diferente disso, mas eu tenho dificuldades. Eu vivo num corpo físico, mas eu preciso do Senhor. Mas ele tem essa esperança, por mais que dificuldades ele passe, por mais que tribulações ele passe nessa vida, ele tem desse Senhor, ele tem a quem recorrer, porque o Espírito de Deus vive dentro dele. Mas a melhor definição de adorador que eu achei foi que é aquela pessoa que não precisa da fonte para beber água. Ela não precisa de culto para ser culto. Olha que tremendo. Ela é o próprio culto. Então, irmãos, o que eu estou dizendo? Que você não precisa vir aqui agora, na igreja? Não. Eu estou dizendo que quando nós encerrarmos essa etapa aqui, nós falamos isso aqui com frequência, né? Nós falamos aqui, vamos agora continuar o nosso culto, não é isso? Quando a gente vai iniciar aqui. Então, da mesma forma, quando esse momento de reunião terminar, nós continuamos sendo culto. Quando sai naquela porta, quando nós vamos para a nossa casa. Amanhã, quando vem o dia de trabalho, né? O dia que a gente vai para a luta.
Quando vier a dificuldade, a doença, nós continuamos sendo culto. Nós não precisamos de ir no culto para ser culto. Nós somos o culto. Então, o verdadeiro adorador é aquele que é o culto, irmãos. Né? E isso é claro para nós aqui. Nós aprendemos isso diariamente aqui na Remide, graças a Deus por isso. Então, irmãos, continuando aqui, eu nem sei que versículo que eu parei. 23, né? Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Existe aí, irmãos, a questão do senso comum, né? De pessoas, e graças a Deus aqui não, mas a gente vê que a gente percebe muitas pessoas só preocupadas com o espírito, né? O fogo, né? Tem que descer o fogo, aquela coisa. E a verdade? E a palavra? Porque é impossível nós adorarmos em espírito sem a palavra. Então Deus está à procura, irmãos, de pessoas que adoram em espírito, mas e em verdade, pessoas apaixonadas pela palavra de Deus, pessoas que estão preocupadas com aprender a palavra de Deus, pessoas que estão querendo fazer o que diz aqui essa palavra do Senhor. Então, irmãos, é um complemento, não é algo separado, é junto. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E a verdade está aqui, ó. É a própria palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, não adianta a gente querer fazer só um. Eu já participei de eventos em que a gente pode dizer que houve muitas manifestações, né, do Espírito de Deus. Muitas delas, né, a gente pôde sentir, perceber, longe de mim querer julgar, mas a gente pôde perceber realmente a presença de Deus. E outras a gente pôde perceber também que não era a presença de Deus. E sendo ou não a presença de Deus, vamos colocar aqui que existe então somente o verdadeiro. Você então participou de um culto onde você foi cheio, foi em uma casa, orou ao Senhor e a manifestação da presença de Deus veio. Mas se nós não tivermos base, irmãos, nessa palavra aqui, quando vier o outro dia, quando passar aquele processo, nós vamos ter dificuldades, porque nós não conhecemos o que a palavra diz para nós, né? E nós somos levados às vezes a ventos de doutrinas que está ali falando do fogo, e muitas vezes não é o fogo verdadeiro, né? Porque precisa ser algo conjunto. E a gente precisa conhecer. A Bíblia diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então, muitas vezes nós deixamos muita coisa passar, achando que é a presença, que é o Espírito, que é o fogo, porque nós não estamos conhecendo a palavra de Deus. E eu fico muito feliz porque aqui nessa igreja, o que me fez ficar apaixonado por aqui foi o tanto que aqui, né, nós somos apaixonados por essa palavra. O tanto que aqui nós somos sedentos por aprender o que de fato diz essa palavra aqui, né? Então, pessoas que amanhecem o dia e quando vem a tribulação, elas ficam até com raiva de Deus. Por quê? Porque não entendeu ainda a essência da palavra. Então nós precisamos, irmãos, preocupar com isso. Nós precisamos aprender do Senhor. E não adianta nós falarmos, nossa, eu aprendi, eu estudei, eu estudo, agora eu estou pronto. Não, irmãos, todo dia a palavra de Deus se renova. Todos os dias nós temos algo para aprender do Senhor. Todo dia Ele tem algo para ensinar para nós aqui nessa palavra. Então, irmãos, que nós possamos estar preocupados com isso. Quanto tempo você gasta conhecendo ao Senhor aqui pela palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos fazendo isso, né? E às vezes nós estamos só preocupados em ir atrás de um profeta, né? Ligar para alguém para ele fazer uma oração para nós, sendo que o Senhor fala conosco aqui na palavra todos os dias. Amém? Então é em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir, mas quando ele vier, ele nos esclarecerá tudo.
Aí no versículo 26, Jesus se revela mais uma vez e diz: assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Olha que bênção, irmãos. Ela encontra com o Senhor, né, recebe essa palavra maravilhosa, e a gente percebe que algo nela muda. O começo da fonte já é ali trabalhado dentro dela. E aí, irmãos, ela vem aqui, ó, no versículo 28, e diz: a mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Então, irmãos, olha aqui para você ver que interessante. Quando essa mulher recebeu essa palavra, ela deixou tudo que ela tinha ali, o cântaro, tudo que ela tinha levado, ela deixou e correu para a cidade. E ela foi até os homens daquela cidade e disse: olha, eu encontrei um homem ali na fonte, que ele me falou tudo quanto eu tinha feito. Essa foi a única palavra que ela falou para aqueles homens. E isso me impactou bastante, porque ela não abriu a Bíblia, ela não preparou um sermão, ela não ficou orando, jejuando, não. Ela simplesmente encontrou com as pessoas, maravilhada com o que Deus tinha feito, falou: olha, eu encontrei um homem ali, ele está no poço, e ele falou tudo quanto eu tinha feito. E a Bíblia diz aqui no próximo versículo que por essa palavra muitos creram no Senhor. Amém? Por isso? E aí, para a gente, tem uma questão aqui que eu vou até resumir rápido, que Jesus vem agora e fala com os seus discípulos, né? Sobre a verdadeira comida, sobre os campos. Essa palavra o pastor Lebiane já pregou aqui uma vez. Quem foi no acampamento em janeiro também, nós aprendemos sobre essa palavra. Então, de forma resumida, vamos passar por ela aqui, né? Que os seus discípulos, quando chegaram perto de Jesus trazendo o alimento, Jesus falou para ele: olha, é uma comida, deixa eu ler aqui, tem um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos perguntaram: será que alguém já tinha trazido algo para ele comer? Aí explicou Jesus: a minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele que me enviou, para consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então, ergue os olhos e vê, né? A gente aprendeu bastante isso, né? E aquele que ceifa recebe o seu salário, que colhe o fruto, e colhe o fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste, outros realizaram o cultivo e vós usufruíste o labor deles. Então essa parte aqui eu vou só passar porque nós já aprendemos muito aqui na igreja, e vou voltar a falar da mulher aqui, no versículo 30 até o 39. Versículo 39, né? Perdão. Muitos samaritanos daquela cidade creram em quem? Em Jesus, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ela só contou o testemunho, irmãos. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Foi isso que ela falou. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. Olha que tremendo isso. Um judeu, como eu disse lá no início, que não se dava com os samaritanos, de repente encontra com a mulher, impacta a vida dela totalmente. Ela corre até esses homens e fala só o que Jesus tinha falado para ela. Ó, ele fez isso e isso comigo. E muitos já creram só nessa palavra. Mas muitos daqueles homens foram lá ter com Jesus no poço. E aí Jesus começou a conversar com eles, e Jesus permaneceu ali naquela cidade, de certa forma hostil, por 2 dias. Olha para você ver que situação improvável. Se fosse eu e você, irmãos, teria acontecido o quê? Nada. Não tinha passado ali. Olha que tremendo.
e muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? O que você tem feito com o que Deus te deu? Como que você tem reagido? Nós aprendemos aqui com o pastor Laviano, muitas e muitas vezes algo que nos leva para esse momento. Nós temos ou não temos as nossas missões? Cada um tem a nossa missão, cada um tem a sua missão. E seja lá no seu trabalho, quando, né, quem tem um emprego fixo das 8 às 18, das 8 às 18, de segunda a sexta, ele tem uma missão, que é fazer tudo para a glória de Deus. E aí, irmãos, como que ele vai impactar a vida daquela pessoa que está ali próxima a ele? Contando tudo que Deus tem feito na vida dele. Então, se a gente tem aquele medo, né, que eu posso me incluir nele, de, não, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei como abordar alguém. Irmãos, não preocupa com o estudo, não preocupa com a forma, preocupa em falar para aquela pessoa aquilo que Deus tem feito na sua vida. Procurem falar para a pessoa diariamente como Deus tem sido bom para você, como Deus tem trabalhado na sua vida. De repente, muitas pessoas vão começar a crer em Deus pelo seu testemunho. Você crê nisso? De repente, essa pessoa vai crendo tanto em Deus que ela começa a sentir fome e sede de conhecer a esse Deus, como aconteceu com aquela mulher. E muitos virão ao encontro do Senhor através da sua vida, e um dia você pode encontrar com essa pessoa, esse colega seu, e essa pessoa pode falar: olha, fulano, antes eu conhecia o Senhor porque você falava dele. Antes eu conhecia o Senhor porque você dava testemunho desse Deus. E isso foi me impactando tanto que eu agora conheço esse Deus. E agora eu posso falar não só porque você está me dizendo, mas eu posso falar porque eu sei que Ele também está fazendo na minha vida. Amém? Então, irmãos, a nossa missão diária é glorificar o nome do Senhor. É fazer e falar tudo que Ele tem feito na sua vida, produzir glórias a Ele o tempo todo. E isso vai alcançando as pessoas que são do Senhor. E isso vai trazendo uma fome e uma sede no coração deles. E eles vão querer esse Deus também. De repente eles podem até perguntar para você: eu quero esse Deus, e como que eu faço? Aí chegou a hora de você: eu vou te apresentar a fonte, o dono da vida eterna, né? A dádiva de Deus. Eu vou te apresentar quem tem o dom da vida eterna. Amém, irmãos? Que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. Nós possamos estar felizes e gratos ao Senhor, porque Ele nos encontrou. Ele veio até nós e ofereceu essa água viva. E agora a nossa missão é regar por onde a gente passa com essa água. Amém? Para que as pessoas, para que aqueles que o Senhor tem, aqueles que Deus tem, o Senhor possa vir e salvar também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.